Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Entenderei? Olhai somente para Deus. Só Ele. Não fica olhando para o homem, o que o homem fez, o que o homem faz. Alguns saem da igreja porque o pastor fez alguma coisa ali que não deveria fazer, né? Às vezes vamos supor, estava pegando o dinheiro da igreja para comprar coisas pessoais, coisas desse tipo, né? Ou cometeu algum ato de ilícito, né? Caiu, pecou, adulterou, coisa desse tipo assim. E as pessoas que ficam olhando somente para o homem, para o pastor, às vezes sai da igreja falando mal da igreja, falando mal do pastor, esse tipo de coisa. Muitos está firmado no homem, não em Deus. A fé dele está no homem, naquele homem ali, o pastor, o padre, esse tipo de coisa, né? Não está olhando para Deus, está olhando para o homem. O homem é cheio de falha. Todo homem é pecador, né? Todo homem é pecador. Comete falha, erros. Tá entendendo? Aí a pessoa fica olhando só para o homem. Aí quando o homem cai, faz alguma coisa errada, aí as pessoas saem da igreja, saem falando mal do pastor, saem falando mal da igreja, desvia, vai para o mundo e vai fazer coisas piores. Não seria melhor ficar na igreja, adorando a Deus, cultuando a Deus? Não, aí sai escandalizando, sai falando mal do pastor, falando mal da igreja. Coisa feia, né? Vocês que fazem isso, vocês não acham que isso é uma meninice? Tá? Vocês não acham que isso é uma meninice? Saiu falando mal da igreja, escandalizando, falando mal do pastor, falando mal da igreja. Ah, mas você via a Deus mais, vou virar ateu. Aí sai falando mal de todo mundo. Que meninice, hein? Falta de conversão. Que a pessoa que é convertido, que está firme na rocha, que é Deus. Ele não sai falando isso da igreja, não sai falando mal do pastor. Não está dando certo naquela congregação, vai para outra. Procura uma congregação mais humilde possível. Porque tem pessoas que querem congregar só em igreja grande, igreja de rico, né? Aí sai falando mal. Não faça isso não, conselho que eu te dou. Procura uma igreja bem simplesinha, tá? Vai congregar lá. Seja humilde, como Jesus é humilde. Seja humilde. Jesus, ele se despiu da sua glória e se fez homem. Fez homem. Ele ficou do nosso nível. Olha que ele é o Rei dos Reis. Mas ele desceu, se despiu e ficou igual a nós, do nosso nível. Isso que é humildade, né? Então seja humilde, tá? Seja humilde. Não sai falando mal dos pastores, falando mal da igreja, porque o pastor caiu. Faça isso não, é muito feio isso aí, muito feio. Vou ler aqui o versículo. Eu li Isaías 45, versículo 22. Agora eu vou ler o versículo 20. Diz assim, ó: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feita de madeira e rogam um Deus que não pode salvar. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Existe aí uma religião aí que faz isso. Não vou citar o nome dela aqui.
Mas você já pode imaginar quem é essa religião. Qual é essa religião? Não faça isso não, gente. Não faça isso não. Não peque contra Deus. Olhe somente para Deus. Adore somente Ele, o Criador. Que Deus está vendo todas essas coisas. Se vocês não sabem, Deus está vendo tudo isso. E vai cobrar de vocês. Vou ler aqui o versículo 23. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça. Não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim mesmo jurará toda língua. Todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho, grande, pequeno, rico, pobre, vai ter que se dobrar diante dele e reconhecer que ele é o único Deus, o Senhor, que salva, que liberta, que dá vida, que te dá o fôlego da vida. Se não fosse Deus, você não estava aí respirando aí, tá? Se não fosse Deus, você não estava respirando. Você não estaria de pé. Então reconheça. Seja humilde, reconheça. Não queira ser sábio ao seu próprio entendimento, porque você não sabe nada. Então reconheça. Se humilhe e dobre seu joelho e adore o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o Deus Criador. Tá? Essa é a minha palavra que eu tenho para você. Tá? Então pare de pecar, de blasfemar, de murmurar contra Deus, sair falando mal da igreja, falando mal dos pastores. Todo homem é cheio de falha e de defeito. Todos vão ter que se dobrar seu joelho diante do Todo-Poderoso e reconhecer que só Ele é Deus e não há outro. E não há outro. Aqui o versículo 9, que é Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Reconheça. Seja humilde e reconheça que não há outro Deus. Então só Ele é digno de toda glória e louvor e ações de graça. Um beijo, um abraço. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Medita nessa palavra. Se você querer ser salvo. Se você não querer, o problema é seu, a escolha é sua. Você tem um livre arbítrio da sua escolha. Se você ainda não é cristão, ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, procura uma igreja hoje, entrega teus caminhos ao Senhor. Tá? Sua vida, seu coração. E peça a Deus o perdão de todos os seus pecados. Porque Deus está pronto para estender tua mão, estender a mão, te perdoar e te dar uma chance de viver debaixo da graça. Amém? Deus abençoe.